Vamos abrir a palavra de Deus, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 1, e vamos ler dos versículos 26 ao 35. Vou pedir para o Cauã me dar um pouquinho de grave, dá uma força no grave. Queridos, sobre o nascimento de Jesus, é bem esse o tema. Ouça o que está narrado em Lucas capítulo 1, Evangelho de Lucas capítulo 1, do 26 ao 35. Vou ler numa leitura acelerada que diz: E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-a ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás, e dará à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Quantos dizem amém? Irmãos, vamos aqui mergulhar um pouco nesse tema, voltando pelos séculos, para a gente viajar na Escritura Sagrada e termos um entendimento, segundo o que Deus me deu aqui para transmitir. Porque Jesus nasceu, mas Cristo sempre existia. Jesus nasceu, Cristo sempre existiu. Então foi aclopada ali a natureza humana e a natureza divina. Mas aonde estava Cristo antes de nascer? Ele estava num fluir com Deus antes da fundação do mundo. Então vamos começar a olhar para a Bíblia e tentar acompanhar antes o nascimento dele até chegarmos ao nascimento. Então olha que riqueza. Em 1 Pedro, capítulo 1 e o versículo 20, está falando: na verdade, ele foi conhecido antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, ele foi conhecido. Mas pastor, como ele não tinha nascido? Ele foi conhecido antes da fundação do mundo. Em Apocalipse 13:8 diz: o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Mas como, pastor? Ele não havia nascido, mas foi desde a fundação do mundo. Ele já estava sendo engrandecido, reconhecido, conhecido e glorificado. Na oração sacerdotal do Senhor Jesus, de João capítulo 17, e o versículo 5, Jesus faz uma afirmação assim: Pai, com aquela glória que nós tínhamos antes que o mundo existisse. Jesus nasceu por volta de 2000 anos atrás, mas Cristo já tinha um fluir maravilhoso com o Pai antes que o mundo existisse. Aleluia.
E em João capítulo 8, versículo 58, quando Jesus está numa teima, numa discussão por causa dos fariseus, dos escribas, dos doutores da lei, e Jesus diz para eles: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Eles olharam dizendo: como isso? Tu não tem nem 50 anos de idade? Faz cerca de 2000 anos que Abraão esteve aqui na terra, tu não tens 50 anos? Como que Abraão viu teu dia e se alegrou? Aí Jesus se inspira e solta uma palavra poderosa dizendo: em verdade eu vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Quem dá glória àquele que nasceu, mas existia antes, fluía antes, manifestava antes no poder de Deus. Aí você me pergunta: mas por que Jesus se manifestava antes, pastor Rogério? Então eu vou te dar uma resposta, para você abrir a boca e dar um brado de glória. Porque ele era o verbo de Deus naquela época. Aleluia! Fala para quem está do teu lado nessa celebração: ele era o verbo de Deus antes de nascer. Bota aí no ombro e diga: ele era o verbo de Deus antes de nascer. Ele era o verbo de Deus. João capítulo 1, do versículo 1 ao 14, que diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. A sequência começa a falar de João Batista, mas o versículo 14 diz assim: fique maravilhado com isso e prepare um glória a Deus. E o verbo, e aquele verbo que estava fluindo com Yahvé, e aquele verbo que estava com o Altíssimo. Isso nós estamos celebrando nessa noite. O versículo 14 é o ápice do capítulo 1. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, cheio de verdade, cheio de graça, cheio de verdade. Quem está sentindo a presença do verbo aí? Em 1 João capítulo 1 e versículo 1, e João diz: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que nós contemplamos, e a nossa mão. João está querendo dizer: essa minha mão aqui, ela tocou no que, João? Ela tocou no que eu vi, no que eu contemplei, no que era desde o princípio. O que ela tocou, João? Ela tocou na palavra da vida. Palavra escrita no papel? Não. Palavra que alguém anotou no pergaminho, pele de animal? Não. Palavra escrita num papiro? Não. A palavra viva teve aqui na terra. Ela tem um corpo e nós tocamos nela. Levante a mão e dê um brado de glória a Deus, porque estamos celebrando a palavra da vida que se fez carne. Em Apocalipse 19:13 também fala antes dele nascer. Apocalipse 19:13 se refere que ele tem as vestes salpicadas de sangue, e ele é chamado de a palavra de Deus. A palavra de Deus. Ele é chamado a palavra de Deus. Agora Filipenses 2, do 6 ao 11. Olha a grandeza do que o apóstolo Paulo diz antes de Jesus nascer, falando de Cristo. Porque sendo em forma de Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus. A palavra usurpação aí é pretensão. Porque sendo em forma de Deus, não teve por pretensão de ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, se fazendo semelhante aos servos, e sendo achado
na semelhança de homem, foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que o nome de Jesus se dobre em todos os joelhos, dos que estão no céu, dos que estão na terra, dos que estão debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quem vai levantar a mão e dar glória a esse Jesus? Quem vai levantar a mão e vai dar glória a esse Jesus? Aleluia! Foi esse que nasceu, foi esse que nós estamos celebrando. Quando Paulo diz que ele se despojou, para entender o sacrifício de Jesus, fazer uma comparação simples. Imagina uma pessoa muito rica, que mora numa cobertura de 500 metros quadrados, que tem os melhores carros e tem dinheiro para tudo, e de repente perde tudo, sem ofender. Vem morar numa área livre e não tem mais dinheiro para nada. Que diferença de vida? Andando de metrô, de ônibus, para aquela pessoa que tinha os carros mais caros. Morando em 2 cômodos quando tinha 500 metros quadrados. Milhões para comprar de tudo, agora privações porque não tem recurso nenhum. Isso é ele se despir da sua glória junto de Deus, da sua majestade, dizer eu vou, porque tem um desafio, com uma representação em Isaías capítulo 6, quando Isaías vê a glória do Senhor, e fala sobre o povo precisando de ouvir a mensagem de Deus. Deus fala, e depois o Senhor lança um desafio dizendo: a quem enviarei? Olhe para mim, anjos, olhe para mim, arcanjos, olhe para mim, querubins e serafins, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Isso é Jesus, quando ele estava na glória do Pai, rico, poderoso, fluindo, e o Pai lançou o desafio: quem vai trazer de volta esse homem para ter comunhão comigo? Quem vai trazer de volta essa mulher? Quem vai purificar o pecado dele indo lá na terra? E é Jesus que se levanta e diz: eis-me aqui, envia-me a mim, porque eu vou na celaridade da minha vida. Se você não der um glória a Deus por essa, meu irmão, mas esse Cristo que estava fluindo, cheio de glória, rico com Deus Todo-Poderoso, ele precisava de nascer, mas não era qualquer tempo. A Bíblia diz: na plenitude dos tempos Deus enviou o seu Filho. Mas o que é essa plenitude? É o tempo completo, é a perfeição. Deus sabia que depois de 4.000 anos de Adão, por volta disso, enviaria o Messias, o prometido, o Salvador, e foi desta maneira, neste completar da plenitude dos tempos, Deus mandou. Mas Deus mandou, meu querido, Deus mandou aquilo que ele tinha de mais precioso, aquilo que ele tinha de melhor, num linguajar nosso, aquele que era o campeão do céu. É tipo Golias desafiando os filhos de Israel, campeão de guerra, um homem de quase 3 metros de altura, dizendo: dá-me um homem valente para lutar comigo, e se ele me vencer nós vamos te servir, se eu vencer ele vocês nos servirão. E todos com medo. Vai Davi na força do Senhor e derrota Golias, porque Deus estava com Davi. Mas tem uma simbologia nisso. Esse Golias aí é o diabo desafiando a Deus, como que dizendo: os teus ungidos aqui da terra todos eu consegui fazer eles pecarem, não passaram a vida sem pecado. Abraão teve imperfeição, Moisés teve imperfeição, Jacó, e José, Isaac, todos, Enoque, tudo. Mas parece que eu vejo Deus dizendo: mas o meu campeão vai nascer, e quando nascer, ele vai te vencer na cruz do Calvário. Quantos creem que Jesus é vencedor? Quantos creem que Jesus é vencedor? Celebre, celebre, cante louvores, celebre. Ele é o vencedor dos vencedores. Ele é aquele que Deus havia prometido desde a antiguidade.
Deus prometeu que da semente da mulher nasceria um para ferir a cabeça da serpente. O interessante é que mulher não tem semente. Quem tem semente é homem. E como que Deus faz uma promessa dessa? Da semente da mulher. Só que a semente apareceu na mulher. Porque como eu acabei de ler, quando Maria pergunta assim para o anjo: mas anjo, eu estou desposada, não casada ainda com José. Eu não tenho intimidade sexual com ele. Eu nunca tive, eu sou Maria, uma mulher virgem. Como que vai nascer em mim? Aí é como o anjo dizendo: não, Maria, não é assim. A semente que virá em você não é a semente de ser humano aqui na terra. Vai descer sobre você o poder do Espírito Santo, Maria. E quando esse poder do Espírito Santo se apoderar da tua vida, a sombra do Altíssimo, a sombra do poder do Altíssimo vai manifestar a virtude. Quando manifestar a virtude, no seu ventre vai brotar uma semente. Maria podia perguntar: mas se ela pudesse conversar com o anjo em palavras nossas para esclarecer, ela perguntaria assim: me diz uma coisa, anjo, essa semente que vai brotar pelo poder de Deus quando nascer, é uma pessoa assim, tipo homem por fora e anjo por dentro? O anjo responderia: não, vai ser maior que isso. Anjo, essa semente dessa pessoa que vai nascer seria homem por fora e um arcanjo por dentro? Não, é mais do que isso, Maria. Essa semente que vai nascer é homem por fora e um querubim da glória de Deus e 4 asas do lado de dentro? Não, Maria, você errou mais uma vez. É graduação maior do que essa, é uma autoridade maior. Anjo, você quer me dizer então que quem vai nascer de mim é um ser que vai ser homem por fora e um querubim da glória de 6 asas, um querubim de fogo do lado de dentro? Ainda você errou, Maria. Quem vai nascer de você é daquele que está sentado no trono, não é dos que estão diante do trono, é daquele que emana de Yahvé, o Todo-Poderoso, é daquele que flui dele. Mas como assim? Sabe, Maria, a palavra que foi criada todas as coisas, no céu nós chamamos de palavra viva, de verbo. Esse verbo que é o próprio eterno, ele vai receber corpo, e ele vai vir e vai nascer de você, e ele reinará de eternidade a eternidade. Quem levanta a mão e dá um glória? Olha, eu vou falar algo aqui para você, dá um glória, dá um pulo aí no banco. Porque esse feto dentro de Maria precisou dos cromossomos de Maria, mas não tinha cromossomos de José, não tinha cromossomos de homem, de nenhum pecador, mas veio o único cromossomos de Deus Todo-Poderoso. Oh, dá um glória porque ele nasceu. Nós estamos celebrando o nascimento dele aqui nessa noite. Isso não é história de carochinha, é presença do Deus vivo e verdadeiro, é obra que ele faz no meio do seu povo. Quem está celebrando isso? Quem está celebrando? Só eu que estou pulando aqui de alegria, ou você também está comemorando? Aleluia! Irmãos, antes de Jesus nascer, Deus veio trabalhando com a humanidade com alianças e dispensações. Ele fez alianças. Ele fez aliança com Adão, ele fez aliança com Noé, ele fez aliança com Abraão. Só que as alianças de Deus, não pensa, uma aliança não tem nada a ver com a outra, não, uma se completa na outra, uma se encaixa na outra, uma vai se completando na outra. Aliança com Adão, depois foi com Noé,
depois foi com Abraão, depois foi com os filhos de Israel com a lei, depois foi uma aliança com Davi, que da semente dele viria alguém que sentaria no trono e o seu reino nunca terá fim, até que chegou há 2000 anos atrás, quando nasceu o Messias, a maior aliança de Deus com o homem aqui na terra. Vamos celebrar essa aliança nessa noite? Fala para quem está ao teu lado, vamos celebrar o nascimento de Jesus, vamos celebrar, nós não sabemos a data, mas vamos celebrar. Alguns estudiosos dizem que é setembro, não importa o dia, o importa é que Ele está aqui, nós estamos sentindo a presença dEle, vamos celebrar. As dispensações também, Deus trabalhou com a dispensação da inocência, o homem e a mulher no jardim do Éden sem pecado, depois dispensação da consciência, veio o pecado por causa da desobediência, depois veio a dispensação do governo humano, Nimrod, querendo se rebelar com o povo da terra contra Deus, depois veio a dispensação da promessa, que é a dispensação patriarcal, depois veio a dispensação da lei, mas Deus disse, não, agora eu vou enviar o meu filho, e eu vou promover a maior dispensação de todas, é a dispensação da graça, da graça, é o favor imerecido, é o seguinte, nós não merecemos nada, Jesus veio, então nós vamos dar glória a Deus, e vamos adorá-lo por causa desse presente. Recebeu o presente? Recebeu o presente de Deus? Recebeu que Jesus veio para te salvar? Recebeu o presente? Celebra, comemora, vibra, não se acanha, dá glória porque Ele nasceu. Queima rabachurianda, ragadalabachuricanta, ragadalabalaia. Interessante esses das alianças, eu lembro de Hebreus, se eu não me engano Hebreus 10, agora eu esqueci aqui o versículo, mas ele diz assim, pelo que entrando no mundo diz, sacrifício não quiseste, oblação pelo pecado não aceitaste, mas me preparaste um corpo. No começo do pergaminho, do livro do pergaminho, falam ao meu respeito, aqui venho eu, ó Deus, aqui venho eu entrando no mundo, aqui venho eu nascendo, aqui venho eu para fazer a tua vontade. Tira o primeiro e estabelece o último. Pode tirar o primeiro Adão, eu sou o segundo Adão chegando para estabelecer. Quem dá glória a Deus pelo segundo Adão? Quem dá glória a Deus porque ele entrou dizendo, me preparaste corpo, me preparaste corpo, me preparaste corpo. Como o pastor Paulo leu aqui, eu tinha anotado esse versículo também, Isaías capítulo 9, o versículo 6. Um menino nos nasceu. Oh, mas que novidade é essa? Nenhuma. Quantos meninos nascem? Milhares, milhões, mesmo naquela época. Um menino nos nasceu. Mas a segunda frase é, um filho se nos deu. O menino nasceu comum igual aos outros, mas um filho foi dado. Que filho é esse? Que filho é esse? E a Bíblia diz, o filho que foi dado é aquele que o principado do poder está sobre os seus ombros. E vocês vão conhecer, porque o nome dele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Dá glória a Deus, porque só Ele tem os olhos como chamas de fogo. Dá glória a Deus, porque aquele que nasceu, só Ele tem os pés semelhante ao latão reluzente. Dá glória a Deus, porque esse filho que foi dado, só Ele tem o rosto que brilha como o sol. Eu vou dizer algo aqui que é motivo de cada um dar um brado de glória a Deus. Ninguém no mundo, somente Ele, tem os 7 Espíritos de Deus na sua vida. Pastor, o que é isso que o senhor está falando? Que 7 espíritos é esse? É os 7 espíritos de Deus, me explica isso. Eu não sei, como que eu vou te explicar? Isso é mistério de mistério. Mas uma coisa, vai dando glória a Jesus que nasceu, morreu e ressuscitou, que quando nós chegarmos lá no céu, Ele vai contar tudinho para nós, e nós vamos celebrar que Ele tem os 7 espíritos de Deus. Por isso que está escrito,
que Deus tabernaculou conosco. Tabernacular não é só morar em tendas, é ter um tabernáculo, é ter um corpo. Deus veio tabernacular conosco. Ninguém palmilhou na face da terra como Ele. Por quê? Porque Ele é puro, Ele é sagrado, Ele é inocente, Ele não tem contaminação, Ele não tem maldade. Ele é santo, 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 como cantam os querubins. A igreja é santa uma vez só, Ele é 3 vezes santo. Ele esteve aqui na terra, Ele nasceu e Ele estendeu a sua salvação para nós estarmos aqui, depois de 2000 anos celebrando esse dia. Dá para se alegrar? Dá para se alegrar com o nascimento dEle, como se tivesse sido hoje? Oh, louvado seja Deus! Irmãos, alegria do anúncio do nascimento dele, da vinda do menino aqui na terra, foi demais. A própria Maria se alegrou com aquela palavra do anjo e ela creu. Eis aqui a serva do Senhor, faça comigo conforme a tua vontade. Quando ela se encontrou com Isabel estava grávida, ela foi na montanha, ela ficou tão cheia do Espírito Santo, ela cantou, e quando Maria chegou saudando Isabel, a criança que estava no ventre de Isabel, ficou cheia do Espírito Santo e saltou e deu um pulo, glorificando e adorando a Deus, porque o Salvador iria nascer. Meus queridos, a estrela apareceu no Oriente, e os magos vieram de longe. Onde está o rei dos judeus? Onde está aquele que é nascido? Veio procurar. Olha a manifestação da natureza, das estrelas, do cosmo. E os pastores naquela comarca, de repente aparece um anjo e diz: alegrai-vos, notícias boas, hoje, aquela profecia de Deus que vem da semente da mulher, que Moisés falou que Deus levantaria um semelhante a ele, aquela profecia dos profetas, aquela profecia de Balaão, ao alarido de um grande rei no meio de Israel, se cumpre hoje, nasceu o Cristo Salvador, vocês vão encontrar ele na manjedoura. E quando esse anjo parou, apareceu exércitos celestiais dando glória, 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 dizendo glória a Deus nas alturas e paz na terra, boa vontade. Quem dá glória a Deus com os anjos? Quem dá glória a Deus com os anjos? Aleluia! E tem também, quando Jesus é levado para o templo, no 8º dia, Simeão vê, pega nos braços aquele homem que profetizava, o Espírito de Deus estava sobre ele. Ele diz: agora, Senhor, a partir de agora pode despedir o teu servo. Se eu tiver que morrer, passar para a eternidade, eu já posso morrer, porque tu me prometeste que eu veria o Messias, eu veria o Cristo, eu veria o Salvador, e agora eu estou vendo ele aqui. E glorificava e adorava. A profetisa Ana também, com 84 anos, viu o menino e saiu glorificando e contando para todo mundo: Messias nasceu, a semente da mulher veio, aquele que era prometido, que pisa a cabeça da serpente, sai vitorioso. Quem vai dar um glória porque ele nasceu? Quem vai dar um glória porque ele nasceu? Aleluia! Irmãos, eu falando assim, parece fácil ter nascido, parece fácil, mas não foi. É como assim, se Deus, quando ele profetizou que da semente da mulher nasceria um para ferir a cabeça da serpente, ele comprou uma briga enorme com Satanás, então o diabo ficou atento com os demônios. Quem for a serpente, a semente da mulher, a gente tem que fazer os mais consagrados pecarem, se possível matar eles. Aí aquele medo: será que a semente da mulher é Abel? Vamos a Caim, mata o Abel. Matou Abel.
Aí Noé, depois vem Sete, a semente vem vindo. Será que é Enoque? Será que é Enoque? Enoque é transladado, mas não é a semente. Aí vem vindo, será que é Noé? Vamos matar esse povo no dilúvio. Mas se a semente estiver com Noé, ainda vai nascer. Temos que aniquilar essa semente. Da semente da mulher vai vir a gente não sabe essa linhagem. Tem que acabar a linhagem. Quem era consagrado, quem tinha brilho de Deus, quem tinha comunhão, era luta dobrada, era perseguição sobre Abraão, sobre Isaque, sobre Jacó, sobre José, sobre Josué, sobre Moisés, sobre os juízes, sobre os profetas, perseguição sobre Davi, tentando fazer pecar bem a linhagem do Messias, de Obed, de Jessé, de Davi. Davi caiu num pecado, quase teve que morrer espiritualmente e fisicamente por causa do pecado, mas Deus transpassou o seu pecado e chegou com a misericórdia. Dá glória a Deus porque Ele chega com a misericórdia. Dá glória a Deus porque Ele é poderoso para perdoar. E de repente veio nascer. Olha, a perseguição é tão grande, eu só vou te dar uma pincelada aqui, que nós estamos falando do nascimento dos homens cruéis, cruéis como Herodes o Grande. Herodes, ele é do ano 37 antes de Jesus, e ficou até uns 3 anos após o nascimento de Cristo. Então Herodes o Grande, que fez muitas obras, foi rei em torno de uns 40 anos. Ele era megalomaníaco, mas ele era muito cruel, matava as pessoas. Só para você entender, ele teve 9 casamentos. A mulher que ele mais amou se chamava Mariana. Então a sogra dele veio e falou: Herodes, tem um rapaz de 17 anos, muito bom, coloca ele como sumo sacerdote, mesmo que ele não é da linhagem dos sacerdotes, você está reconstruindo, você põe lá, ele vai obedecer, e os outros todos vão aceitar. E Herodes foi lá e pôs o rapazinho de 17 anos. E o rapaz se deu tão bem que todos gostavam dele. Aí falaram para Herodes: ele está indo muito bem, o povo gosta dele. Herodes mandou matar, porque estava indo bem, era um risco para a grandeza dele. Quando a sogra viu que Herodes mandou matar, ela fugiu para o Egito, pensando: Herodes vai mandar me matar. Aí Herodes mandou seus espias e mandou matar ela lá no Egito. Matou ela. Aí César chamou Herodes porque ele estava matando muita gente. Herodes pensou: a minha esposa Mariana, mandei matar a mãe dela, se eu for para ficar um tempo fora para encontrar com César, ela vai arrumar um motim contra mim, eu vou matar a Mariana antes de ir. Matou a Mariana antes de ir, assim eu vou e volto, não tem motim contra mim. Foi, e quando voltou, a irmã dele falou: olha, os seus 2 filhos que foram estudar em Roma, quando eles voltar, vão ser uns rapazes muito capazes, muito preparados para te suceder. Aí ele mandou matar os 2 filhos em Roma, porque ele não podia ouvir falar de suceder ele. Tanto é que quando Jesus nasceu, ele chamou os magos e disse: conte para mim que eu quero adorar esse rei. É rei no meu lugar, vai tomar o meu trono? Me chama que eu quero adorar. Mas o Senhor orientou os magos não voltar. Aí Herodes mandou matar as crianças de 2 anos de idade para baixo, foi muito sangue, mas o Messias escapou, porque o anjo apareceu para José e disse: pegue o menino, pegue Maria, vá para o Egito, porque Herodes vai querer tirar a vida do menino. E o menino foi livre por aviso do anjo do Senhor. Quem dá glória a Deus? Quem dá glória a Deus? Agora prepara um glória mais forte pelo que eu vou te falar. Depois de 3 anos Herodes morreu, e o anjo aparece e diz: morreu o perseguidor do menino, pode voltar para lá. E vem José e Maria para se cumprir a palavra que diz: do Egito chamei o meu filho. Lá vem José e Maria e Jesus vindo do Egito para Israel. Herodes morreu, foi esquecido, se acabou, mas Jesus é adorado de eternidade, eternidade. Há 2000 anos o nome dele é glorificado. Há 2000 anos mãos se levantam para bendizer o nome dele. Levante a tua mão e dê um glória. Levante a tua mão e dê um glória. Levante a tua mão e dê um glória. Ele veio para reinar. Ele nasceu para perdoar. Ele nasceu para morrer pelos nossos pecados. E nós estamos celebrando aqui nessa noite com júbilo e alegria.
Agora se prepare para dar um glória a Deus. Assim como na plenitude dos tempos Ele veio para salvar, na plenitude dos tempos Ele voltará para levar um povo seu, escolhido, zeloso, de boas obras. Esse povo está aqui ouvindo essa palavra? Esse povo está assistindo pela internet? Quem dá glória a Deus que faz parte desse povo? Oh glória! Oh glória! Vai dando glória a Deus que eu vou terminar. Irmãos, eu só quero mostrar aqui o que eu anotei, uns ângulos, que eu acredito que mexeu na natureza, na atmosfera, no nascimento de Jesus. É só a gente adentrando na Bíblia que a gente vai presenciando. Se na morte do Senhor o sol escureceu, se no cumprimento do Apocalipse o sol vai escurecer, a lua vai se transformar em sangue e as estrelas vão cair do céu. O céu estelar estava em festa, porque veio aquela estrela do Oriente, sem som e sem palavra, comemorando o nascimento do Messias que havia nascido. Se a natureza está esperando a redenção dos filhos de Deus, para ser apaziguada, eu quero te dizer que a natureza celebrou a vinda do Senhor Jesus, porque quando Ele morreu, as pedras fenderam, pedra, eu estou falando de pedra, as pedras com a morte de Jesus. Se me perguntar, pastor Rogério, que sentimento tem as pedras para elas quebrarem, eu não sei te explicar isso. Eu sei que elas, a natureza não aguentou, e as pedras quebraram porque a morte dele, e a terra deu terremoto na ressurreição dele. Sabe por quê? Porque a natureza reconhece que ele é o Criador. Aleluia. É por isso que no Salmo, tem Salmo que quando o salmista conclama para louvar a Deus, ele não fala só nós. Ele fala: a natureza glorifique ao Senhor, que os mares glorifiquem ao Senhor, montanhas glorifiquem ao Senhor, vales glorifiquem ao Senhor, sol glorifique ao Senhor, estrela, lua, abismo, sol, noite, dê glória ao Senhor, que dele é todas as coisas e nós vivemos por eles. Eu me lembro quando eu era novo convertido, e um pastor pregou na minha igreja, ele disse: irmão, se nós não demos glória a esse Jesus maravilhoso, os vitores vão começar a dar glória, os bancos que nós estamos sentando vão dar glória, as lâmpadas vão dar glória, o piso vai dar glória, as portas da igreja vai dar glória. Irmãos, vamos glorificar esse Jesus, porque a natureza reconhece Ele, vamos reconhecer também. Ele nasceu no meio dos animais, ele estava na manjedoura, os animais ali, os animais que são criados para ser mortos, para nos alimentar, os animais estavam ali, os animais estão esperando essa redenção, porque a Bíblia diz que no milênio, o leão comerá palha junto com o cordeiro. No milênio, a criança brincará com a serpente, colocará a mão na cova do basílico e não vai acontecer nada. Por que não vai acontecer nada? Porque a terra se encherá de ponta a ponta da glória do Senhor. Vai dando glória, porque é de norte a sul e de leste a oeste. A terra se encherá, se encherá, se encherá, se encherá, se encherá, se encherá. E desde a criança que você conversar, pequenininha, até o ancião de dias de 1000 anos de idade, que o homem vai voltar a ter 1000 anos de idade, se você perguntar, todos irão: eu conheço o Rei da Glória e glorifico a Ele. Então levante as duas mãos e glorifique o Rei da Glória nessa noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Da glória, da glória, da glória, da glória, da glória. Irmãos, havia palácio naquela época. Se ele quisesse, ele teria nascido, mas não. Ele aceitou nascer num lugar pobre, na manjedoura. Não tinha lugar para ele na estalagem. Maria grávida com José batendo: tem lugar para mim, para minha senhora na estalagem? Ela está grávida para dar à luz. Não
não tem lugar aqui. Mas era o Salvador que eles estavam carregando. Era a pessoa mais pura e santa que já pisou aqui na terra. Era emanação do próprio Deus. Antes de existir todas as coisas, existia Deus Yahvé, o Verbo e o Espírito que fluía em si mesmo, na autossuficiência. E o Verbo estava ali, não tinha lugar, mas a manjedoura, com os animais, um lugar pobre, um lugar simples, tendo palácio, ele escolheu aqui. É um sinal para ser acessível. É um sinal que Ele olha para nós na nossa aflição. Ele olha para o mais humilde, para o mais pobre, para o mais necessitado. A pessoa pode estar num monturo de lama, de pecado, de destruição, mas se ela levantar a mão e falar: Jesus, Tu que nasceste na manjedoura, tem misericórdia da minha alma e perdoa os meus pecados. A misericórdia vai chegar lá, a misericórdia vai chegar lá. Quem crê no que eu estou pregando aqui nessa noite, a misericórdia vai chegar lá. Então eu já estou terminando, aleluia, o nome do Senhor, aleluia, o nome do Senhor. Irmãos, se nós não reconhecermos, eu quero dizer que no dia dele até os demônios reconheciam. Os demônios, antes dele expulsar, diziam: eu sei quem tu és, eu sei quem tu és, tu que nasceu, tu que está aqui um adulto, eu sei, tu és o santo de Deus, tu és o santo, tu vieste antes do tempo para nos atormentar, a gente só faz o mal, mas tu és o santo de Deus. E ele dizia: cala-te e sai dessa vida, e os demônios saíam, e o povo dizia: nunca vimos igual a esse. Ele dá ordem, e os demônios, onde estão alojados, eles fazem a mala, eles pegam o caminhão de mudança, e eles vão rapidamente embora. Quem é esse que dá ordem e os demônios saem? Levante a mão e dê glória ao nome dele, se você crê. E eu termino te dizendo, esse que nasceu, ele tem alguns nomes que ele é chamado. Então eu vou falar meia dúzia de nome aqui, você vai dando glória a Deus para a gente terminar, para as crianças apresentarem o teatro. Ele é chamado de a porta das ovelhas. Aquele que nasceu é chamado de o bom pastor. Ele é chamado de a luz do mundo. Ele é chamado de sol da justiça. Ele é chamado de filho do homem, mas ele é chamado de filho de Deus. Ele é chamado de estrela da manhã. Ele é chamado de a ressurreição e a vida. Ele é chamado de eu sou, é o título que só o Deus Todo-Poderoso tem, mas Ele está dizendo para cada um de nós essa noite: eu sou, eu sou, eu sou, e não há ninguém que possa escapar das minhas mãos, operando eu. Quem impedirá, diz o Senhor, que nasceu na manjedoura da glória, da glória, da glória, da glória, da glória. Prepara um glória bem forte. Fala para quem está aí do teu lado, bata o nome e diz: prepara um glória bem forte pelo que o pastor vai falar agora. Prepara um glória bem forte. Porque sabe o que ele é? João 14,6, quando ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Cabe um glória ao nome dele. Fica em pé glorificando e vamos orar, porque a grandeza dele está aqui. Aqueles que perseguiram ele morreram, mas ele está vivo. Aqueles que se levantam contra ele caem por terra, mas ele é vencedor dos vencedores. Ou amam ele ou odeiam ele, ou servem a ele ou perseguem a ele. Aqui está um povo, e assistindo está um povo que ama o nome dele, que dá glória a ele, que está celebrando o Natal dele, que está dizendo: ora vem, Senhor Jesus, na minha vida. Ora vem, Senhor Jesus, e muda o meu ser. Ora vem, Senhor Jesus, e transforma a minha história.
Feche os seus olhos e dá glória, vamos orar. Agradeça pelo nascimento, agradeça pela vinda do Messias, agradeça o tanto que ele sofreu, foi perseguido, foi desprezado. Não fizemos dele caso algum, foi um homem de dores, experimentado em trabalho, mas ele veio e a sua alma se derramou por nossos pecados. Dá glória a Deus, abre a boca e agradece. Não é de boca fechada que você vai celebrar esse Natal, é dando glória. Deixa ele ouvir o articular da tua língua. Te bendizemos, Senhor Jesus, te bendizemos. Nós comemoramos a ti igual os anjos celebraram o teu nascimento. Os pastores ficaram atemorizados, mas os anjos davam glória, 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 glória. A igreja de Vila dos Remédios está dando glória, 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 glória. Aqueles que estão assistindo pelas redes sociais e estão dando glória, glória, glória. Oh Senhor Jesus, recebe o nosso glória, recebe o nosso glória. Tu és o Messias, tu és o Salvador, tu és o Redentor. Aleluia. Cadê a igreja do Remédios dando glória? Oh, aleluia, 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 aleluia. Tem a presença dele aí, tem a presença dele aí. Ele que nasceu há 2000 anos atrás, mas ele sempre existiu. Ele que nasceu, mas ele sempre existiu. Ele que nasceu, mas as suas saídas são desde a eternidade. Ele que nasceu, mas ele é glorioso de eternidade a eternidade, e o seu reino não tem fim.